Hoje a gente começa trazendo informações para você de que a produção de carne de frango e suína do Brasil deve avançar em 2020 e 2021, puxada por uma forte demanda pelos produtos. Projetou nesta quarta-feira a Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA. A oferta de carne de frango do Brasil deve crescer de 3,8% a 4,2% neste ano, para até 13,8 milhões de toneladas, enquanto a de suíno terá um aumento entre 6,7% e 8%. Em 2021, a produção de carne de aves deve avançar mais 5,5% para até 14 toneladas e meia, 14,5 milhões de toneladas, enquanto a de porco deve ter uma expansão de 3,5% para até 4,4 milhões de toneladas, é o que prevê a ABPA. Você vê mais detalhes sobre este assunto com Sara Kirchhoff no programa Mais Pecuária de hoje. Então permaneça ligado aqui na programação do Canal do Boi, que você está sempre atualizada sobre os detalhes. Tem cotação agora do boi para você. Bom, a gente fala sobre soja aqui no Agricultura BR, porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, deverá reduzir a sua estimativa para os estoques de soja americanos e globais para a temporada de 2020 e 2021. O relatório de dezembro do departamento será divulgado logo mais hoje, a partir das 14 horas. A previsão para os estoques finais globais em 2020 e 2021 é de 85 bilhões e 500 milhões de toneladas, contra 86 milhões e meio projetados no mês passado. Para 2019 e 2020, o USDA deve reduzir a estimativa de 95 milhões e 300 mil para 94 milhões e 700 mil toneladas. O relatório deverá indicar ainda uma safra brasileira em 2020 e 2021 de 132,3 milhões de toneladas. A safra argentina também deverá ter sua estimativa cortada, passando de 51 para 50,4 milhões de toneladas. Bom, e o dólar se mantém na faixa de R$ 5,10, enquanto o índice Bovespa, o principal dado de referência das operações no mercado de ações brasileiras, seguiu um pouco mais baixa, até poucos minutos atrás. Vamos até São Paulo, vamos conversar com o Walter Pulga Júnior para saber o que ocorre nesta terça-feira no mercado. Pulga, uma ótima tarde para você. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que nós temos hoje é o dólar se mantendo ali naquela faixa de R$ 5,10, né? A 5,10 mais 81 neste momento. Vem numa queda de 0,35%. E por que há essa movimentação? Bom, segundo agências de notícias, o dólar recua frente ao real, porque lá fora, no exterior, há um otimismo e mais do que isso. Espera da decisão do Copom, do Conselho de Política Monetária do Banco Central, que termina hoje, quarta-feira, uma reunião que decide se manteria ou não os 2% da taxa básica Selic. A taxa Selic, vale sempre ressaltar, é a taxa, vamos dizer, é o limite com a qual o Banco Central trabalha nas negociações. O governo trabalha com as negociações em taxas de juros, envolvendo o dólar, envolvendo juros, sempre tendo como referência a chamada taxa Selic. Um pouco acima, um pouco abaixo, mas o importante é que há uma linha, vamos dizer assim, e essa linha hoje está em 2% ao ano. O que ocorre é que poderíamos ter a manutenção dessa taxa ou até a perspectiva de uma leve alta, o que é muito pouco provável, segundo analistas de mercado. Agora, o que acontece no mercado de câmbio também é resultado da movimentação fora do país. E há um ânimo, há um estímulo, um otimismo, vamos dizer assim, em relação à distribuição de vacina contra a Covid e esperança de um maior volume de estímulos do governo americano. Isso faria com que a economia mundial tivesse uma aceleração. Além disso, no Brasil, temos a atuação do Banco Central, que faz operações ofertando dólares para o mercado, portanto, evitando aí
qualquer alta mais acentuada do dólar. Os analistas insistem que o dólar deve permanecer abaixo de 5,25, é o que está ocorrendo agora. Mas há, de outro lado, alguns analistas que veem ainda uma alta do dólar mais adiante, caso não sejam delimitados claramente os gastos do governo brasileiro. Ainda há muita especulação sobre como fechar esse orçamento e essa incerteza é que traz alguma oscilação para o mercado. De qualquer modo, o ministro Paulo Guedes da Economia disse agora há pouco que pretende diminuir os subsídios, que não haverá como transgredir o teto de gastos, reafirmou isso. Ele ressaltou que de maneira alguma o país irá transgredir o mecanismo de teto de gastos que limita o crescimento das despesas públicas à inflação do ano anterior. Portanto, assegurou que não extrapolaria os gastos do governo. Isso traz uma certa tranquilidade e mantém o dólar nesse patamar que nós estamos vendo agora, na faixa de 5,10, sem que haja uma alta acentuada. Segundo o ministro Paulo Guedes, dólar a 5,80 já foi uma explosão, entre aspas, no valor do dólar frente ao real. Ele não acredita que nós teremos este movimento de novo. Enquanto isso, o que ocorre com o índice Bovespa? O índice Bovespa opera agora em baixa de 0,26% aproximadamente, 0,25%, aos 113.501 pontos. O que ocorre é que também os investidores esperam uma definição do Copom. O que o Copom decidir em relação à Selic somente será divulgado após as 18 horas, quando do fechamento do mercado. Até lá, há especulações sobre se a taxa de juros será mantida ou não e qual seria a postura do Conselho de Política Monetária do Banco Central. Enquanto há uma indefinição e há discussões sobre o que ocorre com estímulos lá nos Estados Unidos, o mercado trabalha com esta perspectiva de 113 mil pontos, com leve queda para a Bolsa. Apesar de que hoje o destaque é Petrobras. Petrobras vem em alta, há um movimento de alta nas bolsas da Europa, isso evita uma queda maior do índice Bovespa, mas principalmente pelo petróleo. Petróleo era negociado até agora há pouco acima de 49 dólares o barril, o que é um sinal de que a economia mundial já negocia petróleo, ou seja, energia, com expectativa de um consumo maior no próximo ano. Isso significa perspectivas positivas para a economia, é o que temos visto nos últimos dias. Ou seja, há uma esperança e isso também se traduz em valorização dos papéis da Petrobras. Portanto, Petrobras vinha em alta, agora há pouco os índices mostravam Petrobras em alta, está entre as ações mais negociadas. Neste momento, Petrobras tem alta de mais de 1%, é negociada a quase R$ 27,00 por papel, ou seja, petróleo em alta, Petrobras em alta, volume grande evita uma queda mais acentuada no índice Bovespa. É com você, Adriano. Ok, Puga, vamos aguardar o desenrolar desses fatos. Obrigado por enquanto. Bom, tem intervalo comercial chegando por aqui. Para você participar do Agricultura BR é muito simples e fácil. O endereço está na sua tela aí. Você que está acompanhando a gente pela página do canal do Boi no Facebook, também pode participar por lá. Ou então encaminhe a sua mensagem aí para o WhatsApp que está na tela. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o fornecimento de arroz e feijão nas escolas paulistas, que agora é lei. Fique por aí, eu volto já. Estamos de volta, eu abro esse bloco trazendo informações sobre o milho, porque o governo federal estuda como facilitar e agilizar as compras de milho feitas pela Conab e, com isso, ajudar pequenos pecuaristas, caso falte o produto em algumas regiões do país. Vamos voltar agora até São Paulo, vamos voltar com Walter Puga Júnior, que tem mais informações, porque hoje a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, não mantém programas de estoque reguladores, né, Puga? Bom dia, boa tarde mais uma vez. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, não há essa política de estoques reguladores para milho, né? O que ocorre é que a Conab, quando o preço cai abaixo do mínimo estabelecido pelo Ministério da Agricultura, a Conab entra comprando milho e armazena um pouco. Mas o fato é que há muito pouca agilidade na Conab para vender milho de balcão e socorrer os pequenos e médios pecuaristas nas diferentes regiões do país, quando há uma falta de milho nessas regiões. Por isso, o governo federal prepara uma medida provisória voltada a facilitar, agilizar as operações no mercado de milho, né? A Conab, nos planos do governo, poderá, aprovada essa medida provisória, comprar milho no atacado a preços de mercado e, veja, vai oferecer aos criadores
em forma fracionada, ou seja, um pouco para cada criador. Hoje a aquisição só é feita para a formação de estoques públicos quando a cotação está abaixo do mínimo. E o que não ocorre agora, né? É bem oposto ao que ocorre atualmente, já que o milho tem um preço bem elevado. Agora, esse programa prevê um orçamento próprio da Conab só para isso, mas a venda aos produtores não será subsidiada, é importante ressaltar. Ainda não está definido também o volume de milho que cada produtor poderia comprar da Conab, se ele vai aumentar ou não. Hoje ele é restrito. Para se ter uma ideia, o Jornal Valor Econômico destacava aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, cada produtor de leite pode obter 60 quilos, né? 120 quilos por mês, ou seja, poucas toneladas por mês, né? 60 quilos não, chega a ser 120 toneladas no máximo. Ou seja, há uma limitação. E eles pedem que seja maior, né, essa distribuição desses produtos. O problema é que só temos milho quando o preço cai abaixo do mínimo. E, em geral, esse milho só fica no Mato Grosso, lembrava um integrante do governo ouvido pelo Jornal Valor Econômico. O preço do milho está alto demais para pequenos criadores e se a Conab cobra o que pagou no mercado, mais os seus custos, já sai pelo menos mais barato no varejo. Por isso, essa negociação está em andamento no governo. A medida provisória vai facilitar, portanto, o acesso a pequenos produtores, notadamente no sul do país e também no Nordeste, já que esse milho está concentrado no Mato Grosso. Se houver excedente disponível de milho em alguma região, com um orçamento próprio, com agilidade, a Conab vai poder rapidamente atender, escoar esse milho para as regiões onde haveria falta de produto. Agora, a Conab já intermediou a venda em balcão, agora este ano, de quase 130 mil toneladas de milho. Os preços nessa operação foi um pouco menor do que o apurado pela Conab na mesma região. Em novembro, para você ter uma ideia, enquanto o quilo do milho no atacado ficava em R$ 1,13, vou repetir, o quilo ficava em R$ 1,13, os criadores que usaram esse programa da Conab pagaram R$ 1,08, 5 centavos abaixo do preço. Em março, maio e junho, no entanto, a cotação chegou a ser maior do que a operação feita pela Conab. O importante é abastecer as regiões para que não haja falta de produto e essa agilidade é que o governo pretende dar com essa medida provisória. Produtor, de olho na informação, isso pode ajudar o seu trabalho no campo. Adriano? Valeu, Pouca, obrigado. E foi aprovado por unanimidade e aguarda a sanção do governador do estado o projeto de lei que torna obrigatório o fornecimento de feijão e arroz pelo menos uma vez por dia na rede pública de ensino do estado de São Paulo. E é de lá que a jornalista Sara Kirchhoff conversou com o autor do projeto, o deputado estadual Frederico Dávila. Acompanhe a entrevista. É isso mesmo, eu converso com o responsável por esse projeto de lei, deputado Frederico Dávila, que está conosco pela internet. Deputado, primeiramente, eu queria entender de que forma que vão ser feitas essas compras desse produto do arroz e feijão e se vocês já têm uma ideia do tamanho do impacto disso na cadeia. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Obrigado, Sara. Um abraço a todos os telespectadores do canal do Boi. Na verdade, esse projeto de lei ele não cria nenhuma despesa para o Estado, uma vez que já existe o orçamento para aquisição de merenda escolar. Ele apenas determina que seja fornecido na alimentação escolar, uma vez ao dia, pelo menos, o arroz e o feijão. Nós estamos pensando justamente na substituição de produtos processados, alimentos extremamente calóricos, com excesso de sódio, de sal, que estimulam as crianças futuramente a consumirem mais açúcar, mais sódio, mais sal e acabam gerando problemas de hipertensão e diabetes. Perfeito, deputado. E você falou, então, uma vez por dia, né, pelo menos, na rede pública de ensino aqui no estado de São Paulo. Quanto de feijão e de arroz que devem ser consumidos aí? De quantos estudantes a gente está falando? Olha, Sara, varia muito de acordo com a idade, né? Porque você tem crianças desde a pré-escola até o segundo grau. Mas serão 3.500.000 alunos beneficiados praticamente em toda a rede pública estadual que tem merenda escolar no dia a dia e que, com certeza, o arroz e feijão vai substituir alimentos que são nocivos para a saúde. Várias reclamações que nós já recebemos aqui, referentes a merenda escolar inadequada, com bolachas, com salgadinhos, com alimentos extremamente processados
e que acabam estimulando desde cedo as crianças a consumirem excesso de sal, excesso de açúcar e de carga calórica bastante elevada. Deputado, e claro que esse é um outro assunto também, né, e nem vem ao caso, mas para também colocar isso às claras, a gente sabe que muitas crianças da rede pública de ensino têm essa refeição da escola como muitas vezes a única ou uma das poucas refeições por dia, do dia, né, dessa criança, desse estudante. Então, sem dúvida, é importante fornecer alimentos de qualidade, né, e nada melhor que feijão e arroz nessas horas, né? Exatamente. O arroz, como você sabe, é a alimentação básica milenar das culturas orientais, uma fonte de carboidratos bastante interessante, saudável, e o feijão é uma verdadeira maravilha do mundo vegetal, né? Com muitos minerais, muitas vitaminas e uma fonte de proteínas espetacular. Então, a associação do arroz e do feijão, que é uma tradição brasileira, se sintetiza como uma das melhores qualidades alimentícias que nós conhecemos no mundo. E de dois alimentos que nós conhecemos, que sabemos, que o consumidor final sabe, que não sofre o processamento industrial, a manipulação e, consequentemente, preserva todas as suas características originais de quando ele é colhido. Deputado, e esse projeto ele foi aprovado por unanimidade na Lesp, né, aqui em São Paulo. E pelo que eu acompanhei das informações ao longo dessa semana, o retorno das aulas deve começar a partir do dia 4 de fevereiro de 2021. Nessa data, os alunos da rede pública já vão ter acesso a esse alimento? Olha, Sara, para a população entender e para os agricultores também, o projeto foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa no âmbito do plenário. Agora, esse projeto vai à sanção do governador. É importante que todas as entidades de pais, alunos, escolares e todas as entidades ligadas ao setor pressionem para que seja sancionado, porque nós já vimos vários bons projetos aqui de outros deputados serem vetados pelo Executivo. Esse aqui foi aprovado, como você bem disse, por unanimidade aqui no plenário da Assembleia Legislativa, sem nenhuma restrição, sem nenhum voto contra, e, consequentemente, nós esperamos que isso sirva de apelo para que o Executivo sancione esse projeto, que só trará saúde e disposição para nossas crianças, além de substituirmos uma alimentação nociva para a saúde por uma alimentação saudável. Perfeito, deputado. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado, Sara, e um abraço a todos os telespectadores do Canal do Boi. Outro abraço para você também. Esse foi, então, o deputado Frederico Dávila e nós ficamos por aqui. É com vocês. Tá, informações do feijão para você e tem intervalo comercial chegando por aqui. No próximo bloco você vai ver que um prêmio reconhece os melhores projetos em inovação no estado de Minas Gerais. Lembra você que você pode participar com a gente, aproveite e faça isso agora, mas não sai daí, eu volto em 2 minutos. A Agricultura BR está de volta e em Minas Gerais um prêmio reconhece os melhores projetos na área de inovação voltados para a agricultura. O intuito é promover principalmente iniciativas sustentáveis para a preservação de mananciais e fontes de abastecimento na região. Confira os detalhes na reportagem produzida pela Emater Minas Gerais, exibida em parceria aqui com o Canal do Boi. A escassez de água é um problema que afeta todo mundo. Apesar da porcentagem de 12% da água doce do planeta estar concentrada no nosso país, a crise hídrica é uma preocupação que também atinge os brasileiros.
Diante disso, a solução é buscar medidas preventivas que assegurem a preservação das fontes de abastecimento de água. Foi assim que o técnico do escritório local da Emater de Garatinga, no centro-oeste mineiro, município com cerca de 10 mil habitantes e 218 quilômetros quadrados de extensão, teve a ideia de criar um projeto para aumentar o volume de água da bacia do Ribeirão do Mateus, que fica na comunidade do Buracão. O projeto faz parte do programa Pró-Mananciais, criado pela Copasa. O objetivo é preservar os mananciais utilizados para o abastecimento público, buscando envolver as comunidades na proteção do meio ambiente. Somos poucos, mas fazemos muito, porque a gente trabalha numa sinergia muito bacana, com muito comprometimento, com muita dedicação, com muito profissionalismo, para alavancar a qualidade ambiental no município através das ações das propriedades rurais. A proposta começou com a criação do coletivo local do meio ambiente, batizado de Colmeia de Garatinga, com a participação da Emater, Copasa, Prefeitura e Câmara municipais, além da Igreja Católica e, é claro, produtores rurais e moradores da região. O projeto ganhou o nome de Sinergia do Serviço Público, Preservação e Recuperação Ambiental da Bacia do Ribeirão do Mateus. Nós apresentamos o cardápio de ações para a comunidade. Dentro desse cardápio de ações, inúmeras ações ambientais, e foi debatido, conversado de forma bem transparente e participativa. Os produtores ouviram, né, dos outros as necessidades, as dificuldades, as potencialidades, e dentre essas ações foram escolhidas construção de barraginhas, construção de terraços, curvas de nível, cercamento de áreas de APP e nascentes e plantio de mudas nessas áreas. Os recursos financeiros utilizados são da ARCE, Agência Reguladora de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário de Minas Gerais, repassados para a Copasa. Os recursos humanos também são da mesma empresa, contando com as parcerias da Emater, da Prefeitura e dos trabalhadores rurais. Como resultados práticos, foram construídas 112 barraginhas secas para captação de água de chuva e de enxurradas, que comportam até 25 mil litros de água. 10 bigodes de adequação de estradas, mais de 11 mil metros de terraços e o cercamento de 3 mil metros de nascentes, além do plantio de mais de 5 mil mudas de árvores frutíferas para a proteção de matas ciliares. Passamos aqui em 7 anos com muita dificuldade de água, com os açudes secando, apesar que esse ano passado choveu bem, e uma parte desse ano, mas com certeza isso vai beneficiar para frente. Nós vamos ter um futuro bem melhor na questão de água. Eu sei que o trabalho é um trabalho de recomendar e parabenizar. Um espetáculo do serviço foi feito. Hoje, o trabalho que teve como base a união dos órgãos públicos e da sociedade civil organizada beneficia toda a comunidade. Cerca de 14 produtores tiveram suas propriedades valorizadas e abastecidas com água. Toda a população do município conta hoje com um sistema de abastecimento de água melhor e mais farto, evitando assim que falte água na região e fazendo com que o serviço de abastecimento de água da Copasa atenda com tranquilidade mais de 8 mil moradores em suas casas, escolas, postos de saúde e no comércio local. Vamos falar de sustentabilidade agora, porque a energia solar traz diversos benefícios para o meio ambiente, como redução da poluição por fontes contaminadoras e gases do efeito estufa, além de diminuição do desmatamento e elevação do uso de recursos naturais. Mas para instalar painéis solares na residência ou na fazenda, é muito caro? A repórter Kylie Rodrigues foi atrás dessa resposta. A energia que vem dos painéis solares é considerada uma energia limpa, não produz ruídos, é uma fonte renovável. É caro investir nesse sistema? Tem um custo inicial considerável, mas levando-se em conta a vida útil do conjunto, que chega aí a 25 anos, que é 25 anos podendo chegar a 30, e sem contar a manutenção, que ela não é alta, é basicamente a parte de limpeza periódica, né? Mas o custo de manutenção baixo,
A instalação é simples, é relativamente rápida. O seu tempo de payback, né, que seria o retorno do investimento, você investe hoje, em torno de 5 anos você pagou o seu investimento só com a economia. A alternativa é cheia de vantagens, principalmente em tempos em que as tarifas de energia elétrica não param de subir. Isso ocorre por conta da chamada bandeira vermelha, onde os índices estão abaixo de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Você posterga investimentos na rede da distribuidora, você gera sua energia local, você evita, né, transportes, a parte de transferência de energia de usinas localizadas muito longe. E a economia, obviamente, né, a economia na conta de energia, que é muito expressiva. A energia verde agrega valor no imóvel, seja residencial, comercial ou mesmo na propriedade rural. Até porque o investimento é considerado limpo e sustentável. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Bom, eu vou para mais um rápido intervalo comercial, mas vou pedir para você não sair daí, porque ainda tem muita informação bacana para você nesta edição do Agricultura BR. E daqui a pouco a gente volta trazendo aí as informações finais desta edição, que hoje também tem uma venda especial do De Olho na Fazenda Max Performance Senepal. Eu volto já. E foi aprovado por unanimidade e aguarda a sanção do governador do estado o projeto de lei que torna obrigatório o fornecimento de feijão e arroz pelo menos uma vez por dia na rede pública de ensino do estado de São Paulo. E é de lá que a jornalista Sara Kirchhoff conversou com o autor do projeto, o deputado estadual Frederico Dávila. Acompanhe a entrevista. É isso mesmo, eu converso com o responsável por esse projeto de lei, deputado Frederico Dávila, que está conosco pela internet. Deputado, primeiramente, eu queria entender de que forma que vão ser feitas essas compras desse produto do arroz e feijão e se vocês já têm uma ideia do tamanho do impacto disso na cadeia. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Obrigado, Sara. Um abraço a todos os telespectadores do canal do Boi. Na verdade, esse projeto de lei ele não cria nenhuma despesa para o Estado, uma vez que já existe o orçamento para aquisição de merenda escolar. Ele apenas determina que seja fornecido na alimentação escolar, uma vez ao dia, pelo menos, o arroz e o feijão. Nós estamos pensando justamente na substituição de produtos processados, alimentos extremamente calóricos, com excesso de sódio, de sal, que estimulam as crianças futuramente a consumirem mais açúcar, mais sódio, mais sal e acabam gerando problemas de hipertensão e diabetes. Perfeito, deputado. E você falou, então, uma vez por dia, né, pelo menos, na rede pública de ensino aqui no estado de São Paulo. Quanto de feijão e de arroz que devem ser consumidos aí? De quantos estudantes a gente está falando? Olha, Sara, varia muito de acordo com a idade, né? Porque você tem crianças desde a pré-escola até o 2º grau. Mas serão 3.500.000 alunos beneficiados praticamente em toda a rede pública estadual que tem merenda escolar no dia a dia e que, com certeza, o arroz e feijão vai substituir alimentos que são nocivos para a saúde. Várias reclamações que nós já recebemos aqui, referentes a merenda escolar inadequada, com bolachas, com salgadinhos, com alimentos extremamente processados e que acabam estimulando desde cedo as crianças a consumirem excesso de sal, excesso de açúcar e de carga calórica bastante elevada. Deputado, e claro que esse é um outro assunto também, né, e nem vem ao caso, mas para também colocar isso às claras, a gente sabe que muitas crianças da rede pública de ensino têm essa refeição da escola como muitas vezes a única ou uma das poucas refeições por dia, do dia, né, dessa criança, desse estudante. Então, sem dúvida, é importante fornecer alimentos de qualidade, né, e nada melhor que feijão e arroz nessas horas, né? Exatamente. O arroz, como você sabe, é a alimentação básica milenar das culturas orientais, uma fonte de carboidratos bastante interessante, saudável, e o feijão é uma verdadeira maravilha do mundo vegetal, né? Com muitos minerais, muitas vitaminas e uma fonte de proteínas espetacular. Então, a associação do arroz e do feijão, que é uma tradição brasileira,
se sintetiza como uma das melhores qualidades alimentícias que nós conhecemos no mundo. E de 2 alimentos que nós conhecemos, que sabemos, que o consumidor final sabe, que não sofre o processamento industrial, a manipulação e, consequentemente, preserva todas as suas características originais de quando ele é colhido. Deputado, e esse projeto ele foi aprovado por unanimidade na Lesp, aqui em São Paulo. E pelo que eu acompanhei das informações ao longo dessa semana, o retorno das aulas deve começar a partir do dia 4 de fevereiro de 2021. Nessa data, os alunos da rede pública já vão ter acesso a esse alimento? Olha, Sara, para a população entender e para os agricultores também, o projeto foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa no âmbito do plenário. Agora, esse projeto vai à sanção do governador. É importante que todas as entidades de pais, alunos, escolares e todas as entidades ligadas ao setor pressionem para que seja sancionado, porque nós já vimos vários bons projetos aqui de outros deputados serem vetados pelo Executivo. Esse aqui foi aprovado, como você bem disse, por unanimidade aqui no plenário da Assembleia Legislativa, sem nenhuma restrição, sem nenhum voto contra, e, consequentemente, nós esperamos que isso sirva de apelo para que o Executivo sancione esse projeto, que só trará saúde e disposição para nossas crianças, além de substituirmos uma alimentação nociva para a saúde por uma alimentação saudável. Perfeito, deputado. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado, Sara, e um abraço a todos os telespectadores do Canal do Boi. Outro abraço para você também. Esse foi, então, o deputado Frederico Dávila e nós ficamos por aqui. É com vocês. Estamos de volta e nós vamos conhecer agora a produção de tomate em uma estufa de alta tecnologia, onde o manejo é quase todo automatizado. Tem uma tecnologia israelense que controla inclusive um software que calcula de 5 em 5 minutos os níveis de nutrientes necessários para as plantas. Confira aí. Uma estufa que controla automaticamente as condições ambientais, como temperatura, umidade e luminosidade, para que a planta desenvolva plenamente todo o seu potencial produtivo. Nós estamos numa estufa de tomate de alta tecnologia, 100% condições controladas. E eu vou conversar com Alexandre Turquino, que é engenheiro agrônomo responsável por essa estufa, e nós vamos conhecer como que é o manejo do tomate aqui dentro. Alexandre, 100% automatizada, como é que isso funciona? Essa estufa, como eu te falei agora há pouco, essas plantas são atletas de alta performance. O que significa isso? Você dá a condição ideal para ela produzir o máximo possível e mais longevidade. Então, uma planta dessa produz em torno de 6 meses e normal é de 2 meses, né? Então, você dá a temperatura, a umidade perfeita, a adubação perfeita. Luminosidade também. Então, o que acontece? A gente tem um software, né, que controla tudo. Tudo está interligado nesse software. As informações que a gente coloca no software, a gente tem uma estação meteorológica fora da estufa e dentro da estufa. Com essas informações que mede temperatura, velocidade do vento, direção do vento e luminosidade, esse software ele deixa aqui dentro da estufa um clima ideal para o tomate e adubação também ideal para crescer e para ver essas plantas lindas que estão aqui com essa produção perfeita. Importei esse software de Israel, o computador, né, o software de Israel, e a estrutura é francesa.
né? Uma empresa francesa chama Richelle. Então, a gente tem aqui no Brasil representante dessas duas empresas. Então eu fiz essa soma aí dessa estrutura, que você vê a altura dessa estrutura. A gente tem aqui um pé direito, que a gente fala, de 6 metros, né? E lá em cima chega até a 8,5 metros. Então é muito alta essa estufa. Então a gente pode controlar o clima muito melhor. Essa estufa produz 10 vezes a mais por um simples aspecto. Eu produzo muito mais longevidade. Eu colho em torno de 6 a 7 meses colhendo. E uma estufa normal colhe em torno de 3 meses, né? E a colheita é muito maior. Então a gente pode falar que aqui nessa estufa de altíssima tecnologia é 10 vezes mais a produção. Apesar da estufa ser quase toda automatizada, alguns manejos ainda necessitam de funcionários. O que eu preciso de funcionário? A colheita, né? A colheita é manual, né? E o plantio é manual e o tutoramento da planta também é manual, né? O enrolar nos fetilhos, tem que desbastar alguma coisa, então essa parte é tudo manual. Mas 80% é automático, é a fertirrigação, a adubação, abertura de janela, fechamento de janela, não precisa ninguém ficar apertando o botão, nada. É automático. É tudo automático, né? E sem erro, né? Isso que é importante. Falando de adubação, as pessoas têm muita preocupação e têm um conceito de que o tomate é exigente em agrotóxicos, em produtos para combater pragas, bactérias, fungos. Como é que é o teu manejo, especificamente falando de sanidade? O nosso manejo aqui, eu não preciso usar os insumos, né? Inseticidas, fungicidas, esses normais, tradicionais, né? Então aqui é um controle biológico. Por quê? Porque a estrutura permite isso, né? Aqui é vedado, então não entra inseto. Alguns insetos que entram, eu vou no controle biológico, nos inimigos naturais dele, né? E o fungo a mesma coisa. Então eu não uso inseticida e nem fungicida dentro dessa estufa. Então você poderia dizer que é um tomate orgânico. É livre de agrotóxicos, porque o orgânico, a lei do orgânico tem que plantar no solo. Então eu planto no vaso, que eu acho que é muito melhor, né? Uhum. Então assim, são vários tópicos do orgânico. Então esse conceito orgânico, mas é livre de agrotóxico. Boas práticas. Exatamente, é sustentável, é um produto sustentável. E agora falando da nutrição especificamente, as plantas precisam do famoso NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E os micronutrientes, como é que você faz a tua nutrição das plantas? Então, a nutrição é perfeita, né? Então, quem faz isso daí? O próprio computador. Eu coloco, a adubação é feita, a mistura da adubação é feita de cada 5 em 5 minutos. Ela leva em consideração a temperatura, a umidade, o tamanho da planta, se está florescendo, se tá colhendo. Então, ele formula a adubação de cada 5 em 5 minutos. Por que eu falo que é 5 em 5 minutos? Porque a adubação vai de 5 em 5 minutos. Então, ela calcula na hora e vai um dia que está um sol igual hoje, temperatura, calor, né? A fisiologia da planta. Então, aí tem que mais nitrogênio, mais fósforo, ele controla. Um dia nublado, está chovendo, é outra adubação. Então, ele vai mudando a adubação de 5 em 5 minutos. Ou seja, o software aciona as máquinas, as bombas, que vão retirar lá dos teus depósitos as quantidades adequadas para a época, para a idade, para a fase da planta, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Então, os adubos são separados, eu compro tudo separado e eu formulo na hora. Eu não, o computador formula na hora, de acordo com o clima do dia. E esse software permite você controlar isso pelo computador ou pelo teu smartphone? Exatamente, tem uma tela do computador, a gente controla pelo computador e é ligado pelo smartphone. Então eu tenho um programa que no meu iPhone aqui, eu vejo tudo que está acontecendo na estufa, qualquer lugar que eu tiver, né? Eu e meu gerente. A estufa de alta tecnologia permite altas produtividades em pequenas áreas, com boas práticas agrícolas, pois dispensa o uso de agrotóxicos. É intensiva, né? Ecologicamente correta e uma superprodução, né? É uma superprodução. Então você consegue colocar o ambiente ideal para a planta produzir o máximo que ela pode. Ok, Alexandre, obrigado, parabéns, teu empreendimento aí realmente está de parabéns, né? De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.
Bom, essa edição do Agricultura BR está ficando por aqui. Você fica agora na companhia da Fernanda Mariani, o pessoal ao vivo lá da Central Leilões em Araçatuba, com mais uma edição do De Olho na Fazenda Max Cenepol Performance, Max Performance Cenepol. Você ficou comigo até agora, eu agradeço demais a sua companhia, o carinho da sua audiência, deixo um abraço apertado para você. A gente volta a se encontrar amanhã em mais uma edição aqui do Agricultura BR. Até lá, tchau, tchau, uma ótima tarde.